Olá pessoal, muito bem-vindos à sexta mensagem da série O Livro de Esther. O título da mensagem de hoje é A Páscoa e a Rainha Esther. Sim, estamos na semana da Páscoa, sexta-feira da Paixão em 2022. Se você está assistindo esse vídeo num outro momento, nós estamos bem na semana que nós nos lembramos desse grande momento da crucificação e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na mensagem de hoje você vai ver que a Rainha Esther, a mensagem do livro de Esther, tem muito a ver com a mensagem da Páscoa cristã que nós celebramos nesse fim de semana. Mas antes de continuarmos, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez e de compartilhar essa mensagem para que mais e mais pessoas sejam abençoadas em o nome de Jesus. O texto que eu quero ler com você está lá no livro de Esther, capítulo 8, verso 15, a palavra de Deus diz assim: Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de púrpura de linho fino. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade e alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Olha que tremendo essa festa que se tornou a festa do Purim, essa festa que se tornou aquele dia que não era para ser assim. Na verdade, esse dia era para ser um dia de destruição e dor. Se você se lembra, aconteceu uma grande reviravolta no livro de Esther. O livro de Esther, a história começa a se intensificar quando Amã, aquele que era uma espécie de primeiro-ministro no Império Persa, ele manipula o rei a editar ali um decreto para exterminar os judeus. Todos os judeus do Império, e ele lança sortes e determina um dia para fazer isso. Naturalmente falando, havia um decreto de morte, um decreto de extermínio. Naturalmente falando, aquele era para ser, ou aquela era para ser a pior situação possível. Era para acontecer o fim dos judeus ali no Império. Mas a Bíblia fala que Mardoqueu, tio ou primo de Esther, ele faz um pedido para que Esther se arriscasse pelo povo. E ele envia Esther ali a se apresentar diante do rei. Se você se lembra, na lei persa, ninguém podia se apresentar diante do rei, a não ser que fosse convidado. Isso era um crime passível à pena de morte. Então, Mardoqueu envia Esther para se arriscar, para arriscar sua vida em intercessão em favor do povo de Israel. E no final da história, a intercessão de Esther é bem sucedida. E através da sua intercessão, o povo de Israel é liberto, é livre do decreto de Amã. Não só isso, a Bíblia fala que através da intercessão de Esther, o rei emite um contradecreto. Aquele que era para ser o pior dia dos judeus se torna o melhor dia dos judeus, porque os judeus são obrigados nesse contradecreto a não só se defenderem, como a atacarem aqueles que outrem ou antes os ameaçavam. Aquele que era o dia do extermínio dos judeus passou a ser o dia do extermínio dos inimigos dos judeus. De tal maneira que agora Mardoqueu, ele assume a posição de Amã e ele é honrado naquela posição. Ele se torna o segundo homem ali de todo o Império Persa. Todas as posses e riquezas de Amã são transferidas para Esther e Mardoqueu. E de tal modo que agora o povo judeu sai daquela situação muito melhor do que entraram. Outros povos e outras nações, agora o interesse do povo não era ter preconceitos, não era estigmatizar, não era prejudicar os judeus, mas agora eram se tornar judeus, para que também pudessem ser abençoados. Agora ser judeu no Império virou moda. Essa história me lembra tanto da mensagem da Páscoa.
Essa história me lembra tanto da mensagem de Cristo Jesus, porque, de acordo com a lei do Antigo Testamento, havia um decreto de morte sobre nós. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós estávamos destinados à ira de Deus, à morte e o inferno, à eterna separação de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu filho, da mesma forma que Mardoqueu enviou Esther. Deus enviou o seu filho não para somente arriscar a sua vida por nós, mas para entregar e sacrificar a sua vida em resgate de nós, em favor a nós. E a Bíblia nos ensina que através do sacrifício de Jesus, a nossa escrita de dívida, o nosso pecado, ele é cravado ali no madeiro e jogado no mar de esquecimento. Através do sacrifício de Jesus, ele levou consigo aquilo que nós merecíamos, para que todos nós pudéssemos ter aquilo que só ele merece. Através do sacrifício de Jesus, a morte e o inferno são vencidos. A morte é vencida de uma vez por todas. Os nossos pecados são perdoados, nós somos justificados e reconciliados perante Deus. Através do sacrifício de Jesus, o propósito de Deus é cumprido e nós somos livrados da morte, livrados no inferno, e nós podemos ter de volta a comunhão com Deus. Através do sacrifício de Jesus nós somos honrados, porque antes nós éramos bastardos, porque antes nós éramos pessoas comuns, mas através do sacrifício de Jesus nós fomos adotados pelo Pai e fomos feitos filhos de Deus. Temos assentos na mesa do Rei. Através do sacrifício de Jesus, nós podemos ter aquilo que jamais mereceríamos, de tal maneira que nós saímos da cruz de Cristo melhor do que entramos. Interessante que aquela que era para ser um motivo de dor e sofrimento, aquela que era para ser o pior acontecimento da humanidade, afinal de contas, o Deus que se fez carne estava morrendo no madeiro. Talvez por um momento o inferno exultou de alegria, porque o projeto de Deus estava chegando ao fim. O Filho de Deus estava morrendo no madeiro. Mas quando Deus entra na história, quando Jesus entra na história, acontece uma reviravolta. E aquele que era para ser o pior acontecimento da humanidade, se tornou no melhor acontecimento da humanidade. Porque foi através do sacrifício de Jesus que nós fomos reconciliados com Deus. Através do sacrifício de Jesus que o propósito de Deus se cumpre nas nossas vidas. O sacrifício de Jesus não foi o ponto final, mas foi o recomeço da nova história, do novo tempo que Deus quer escrever em nossas vidas, que Deus começou a escrever nas nossas vidas. Sim, a mensagem do livro de Esther tem tudo a ver com a mensagem da Páscoa. Isso não só é motivo de alegria e de celebração, como foi para os judeus naquele tempo, não é só motivo de gratidão, mas é uma lição também. Quando nós enfrentarmos as cruzes e os Amãs do dia a dia, quando nós enfrentarmos o espírito de Amã, que o interesse dele é simplesmente matar, roubar e destruir, quando você enfrentar as dificuldades do dia a dia, se lembre que Deus usa situações opostas para manifestar a sua glória. Aquela que é, naturalmente falando, ou tem tudo para ser a pior situação, Deus pode transformar na melhor situação. Aquela maldição, Deus pode transformar em bênção. Aquela tragédia, Deus pode transformar em triunfo. Assim como o povo de Deus saiu do decreto de Amã melhor do que tinha entrado, assim como a humanidade saiu do Calvário melhor do que entrou, você pode sair dessa situação melhor
melhor do que você entrou, em o nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez. Por favor, de deixar o seu comentário testemunhando sobre algo que Deus falou com você, seja nessa mensagem ou noutras mensagens aqui da série. E, por favor, de compartilhar essa mensagem para que nós alcancemos ainda mais pessoas, para que ainda mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Se você está assistindo essa mensagem ainda na semana da Páscoa, feliz Páscoa. Jesus, ele nasceu, morreu e ressuscitou por mim e por você.